Fala, rapaziada. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Clebão. Dependendo do lugar do mundo que vocês estejam, eu estou hoje aqui no CIA Livecast, recebendo o Kleber dos Santos. Pô, hoje é auxiliar técnico do Zé Ricardo lá no Shimizu, expulso do Japão. Mas é um cara que já foi treinador de futebol, treinou a equipe sub-20 do Flamengo, treinou várias equipes, Flamengo, Audax, na época Sendas e Pão de Açúcar, e pô, já foi auxiliar técnico, é analista de desempenho no Vasco, foi auxiliar técnico no Inter, no Fortaleza, no Botafogo. Então, um cara que tem uma carreira muito grande, é um cara que tem uma carreira impressionante aqui no futebol brasileiro e futebol internacional também, agora. E, Clebão, prazer ter você aqui no CIA e falar o seguinte para você, Clebão. Não existe Clebão sem, não existe CIA sem Clebão, porque É você verdade. é parte fundadora desse negócio. Você estava comigo lá no início, lá no Vasco, quando a gente, porra, estava lá na Praia da Bica, lá, meu irmão, montando o que ia ser um departamento de análise. E hoje, porra, fico muito feliz, cara, de ter conseguido trazer você aqui. Eu sei que, mesmo do outro lado do mundo, porra, ter você aqui com a gente é um prazer imenso. Clebão, muito obrigado pela presença. Porra, seja bem-vindo ao CIA. Pô, eu que agradeço, Pedrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você bem falou aí, para mim é uma satisfação enorme poder participar com você aqui. Mais ainda, eu sinto muito orgulho de ter feito parte daquele início lá do CIA, porque foi um projeto que se consolidou e que deu muito certo, né? Não é fácil você montar uma estrutura como foi montada daquela maneira, capitaneada por você. Você foi realmente o grande cabeça ali da história, porque teve uma visão muito ampla da coisa e de vanguarda, né? Uma visão de vanguarda que oportunizou muitas pessoas ali a ingressarem no futebol, pessoas que jamais teriam oportunidade de trabalhar com futebol, ainda mais com futebol profissional, e essas pessoas conseguiram aflorar o seu talento ali porque tiveram simplesmente a oportunidade de estar num ambiente que favorecia que a coisa acontecesse. Então, para mim, pô, é um grande prazer aí, Pedrão. Jamais eu vou deixar de te atender. Você é um cara que eu tenho uma gratidão enorme aí pelo futebol ter nos aproximado. Pô, Clebão, pô, te agradeço demais pelas palavras. Mas, cara, é aquela parada, né? Alguém um dia abre a porta pra gente, eu acho que é um dever nosso de quem tá no futebol, de quem tem a oportunidade, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de criar novas oportunidades, de abrir a porta para os outros. Assim como abriram para a gente, eu acho muito válido, pô, poder abrir para as outras pessoas. Porque, pô, muita gente tem o mesmo sonho que a gente, que é trabalhar no futebol, que é viver isso, viver disso aqui, porque é maravilhoso, não tem jeito, futebol é incrível, não tem nada igual no mundo. E, porra, nesse ponto, assim como eu tive a oportunidade, você também teve a sua oportunidade. Eu queria que você contasse como é que foi o seu início no futebol, cara. Eu sei que não é um negócio fácil, mas é um negócio meio que disruptivo na nossa carreira, porque é preciso dar esse passo. Como é que foi o seu primeiro passo no futebol, cara? Então, eu tinha, desde a minha infância, uma vontade muito grande de trabalhar com futebol. Eu tive uma referência dentro da minha família, né? O meu padrinho é treinador de futebol e eu cresci vendo ele sendo treinador de futebol, né? E aquilo para mim era um grande encanto. E ele na época ele era auxiliar técnico do Carlinhos no Flamengo. E eu sempre acompanhei ele com um encantamento muito grande, né? De ver todo aquele ambiente que ele trabalhava. Muitas vezes eu acompanhava treinos lá na Gávea, acompanhava treinamentos, jogos, ia na concentração. Então, aquele ambiente, aquele mundo do futebol sempre me encantou muito, né? Não vou negar que eu tentei também ingressar na carreira de jogador, mas não consegui, como muitos assim não conseguem. Enveredei para o lado do futsal ali, que dentro da Portuguesa da Ilha foi onde eu consegui ter uma cultura esportiva praticando assim como atleta, né, o futsal até o juvenil. E já no juvenil
eu via que eu não ia dar sequência em carreira de futsal, de salonista, nem de jogador de futebol de campo. Eu busquei a faculdade de Educação Física, né, lá no FRJ, e dentro da universidade eu consegui um estágio lá no Flamengo, e esse estágio em 2001, né, foi como preparador físico, né, assistente de preparação física, né, estagiário de preparação física. Como muitos ingressam no futebol, na parte da preparação física, era uma grande porta de entrada à época, onde a gente anotava os números, participava ali auxiliando o preparador físico na montagem dos exercícios, enfim, pegando o G3, G4, aquela galera que ficava de fora, e aí tu começa a criar uma cultura esportiva já pelo lado da comissão técnica, né? Então, o Flamengo foi a minha primeira porta de entrada assim, no futebol de campo, e eu trabalhei também em projetos de futsal, né? Tanto na Portuguesa da ilha, como também teve um projeto de futsal na Ilha do Governador, que era o Meninos da Paz, que foi onde eu consegui praticar muito daquilo que eu acreditava que era o melhor para se fazer na época. O Luiz Cláudio, que hoje até pouco tempo era treinador do adulto do futsal do Vasco, ele tinha esse projeto, o pai do Lucas, né, que é o analista do profissional do Vasco também, e ele me dava total liberdade para poder praticar aquilo que eu precisava exercitar, que eu lia nos livros, que eu via em algumas matérias na faculdade, e eu tinha total liberdade para praticar dentro daquilo os conceitos que eu acreditava. E, paralelamente, trabalhava no Flamengo no futebol de campo, e como preparador físico auxiliar, né, de estagiário, mas sempre olhando sempre tendo um olhar mais técnico e um olhar mais abrangente do jogo, não só vendo o jogo pela questão física, né, mas vendo o jogo como um todo. E os treinadores ali, naquela época, era o Armênio Moura, treinador que me deu também bastante liberdade assim para poder estar próximo dele na montagem dos exercícios, na observação dos jogos. Então, aquilo ali foi me cativando cada vez mais, e eu enveredei para o lado da parte mais de treinador, né? Até quando o Anderson Barros me faz um convite para ser o preparador físico do pré-mirim na época, com o Antony era o treinador, né? O Antony Santoro era o treinador, e eu fui ser o preparador físico dele numa final de Copa Jornal dos Esportes, né? Era o grupo 9-1, era um grupo, porra, Era um timaço, pô. timaço do Flamengo ali, o Thiago Alcântara, o Rodrigo, enfim, jogadores que conseguiram, Luiz Antônio, jogadores que conseguiram aí chegar até o profissional. E dentro desse momento, o Antony foi um treinador que me despertou muita curiosidade, porque ele sempre teve um olhar muito, muito crítico, né, sobre tudo que acontecia no futebol ali, e aguçou muito essa minha vontade de querer ser treinador. Então, ele realmente foi uma pessoa que eu tenho muita gratidão também por ter me iniciado como auxiliar técnico dele, depois, posteriormente, na categoria Mirim, e como treinador da categoria de pré-mirim. Ele me deu um suporte muito grande assim, em todos os aspectos, para que eu pudesse desenvolver e assim, compartilhar das ideias de futebol que ele tinha na época. Um treinador de vanguarda também, um treinador que sempre foi muito respeitado por todos, né, no futebol de base. Na época, ele sempre foi um treinador que era referência de toda uma geração ali de treinadores, inclusive eu, o Barroca, o Diogo Linhares, o Fábio, o Fabrício, todos nós, o Daniel Félix, todos nós fomos estagiários do Antony ali, e todos seguiram o caminho do futebol assim, muito por incentivo e pelas oportunidades que ele deu para nós também. Então, aí de lá eu fui seguindo o curso normal da coisa, né? O Antony subiu a categoria infantil, eu subi para o Mirim como treinador, depois ele subiu para o juvenil,
e eu fui ao infantil, né? Fui subindo a escada de categoria, até que o Anthony foi para o Sendas, à época, na categoria profissional, e eu tinha saído do Flamengo. Ele me convida para ser o auxiliar técnico dele no profissional e treinador dos juniores também no Sendas. Foi um clube também de muito... foi muito importante assim na minha carreira, porque foi um clube que proporcionou eu conhecer muitas pessoas que pensavam futebol de forma diferente, né? Tanto no Sendas quanto no Pão de Açúcar. Foram dois lugares assim que nos deram uma estrutura muito grande para que a gente pudesse desenvolver as ideias de futebol de forma um pouco mais tranquila e que os processos pudessem ser desenvolvidos com continuidade, né? O processo lá no Sendas a gente conseguia que o processo tivesse começo, meio e fim. Então isso também me deu um alicerce muito grande para que eu consolidasse as minhas ideias assim no futebol. E 2010, final de 2010, quando termina a Copa São Paulo de 2011, né, lá no Pão de Açúcar, terminei todo o processo da Copa São Paulo no Pão de Açúcar, o Carlos Noval me convida a voltar ao Flamengo na categoria juvenil, onde nós nos encontramos, né? Encontrei com você lá na categoria juvenil do Flamengo. Depois subi a categoria juniores do Flamengo também, naquela época. E depois do sub-20 do Flamengo, aí eu ingressei a categoria profissional já nessa época do CIA, passando por Vasco, Botafogo, Fortaleza, enfim, Inter, até sair para o Qatar Clube, né, para começar aí essa carreira fora do país. E voltamos ao Vasco e agora estamos aqui fazendo esse trabalho no Chimisa S Plus.